Quando Helena descobriu que o marido havia deixado 80% de tudo para a amante, ela apenas sorriu, porque havia algo que ninguém sabia. Há 15 anos, ela era a verdadeira dona de... Helena Silva sempre acreditou que os melhores segredos eram aqueles guardados em silêncio absoluto. Aos 48 anos, essa arquivista meticulosa havia passado 25 anos de casamento sendo exatamente o que todos esperavam. A esposa dedicada, a mulher que apoiava o marido empresário, a companheira que sorria orgulhosa quando Fernando recebia elogios pelo sucesso da construtora Silva em Associados. O que ninguém imaginava, nem mesmo Fernando, era que Helena não era apenas a esposa do dono da empresa. Ela era, na verdade, a proprietária silenciosa de 60% de tudo. A descoberta dessa verdade oculta começaria de forma brutal, numa manhã fria de inverno em Curitiba, quando um telefonema mudou completamente o rumo de sua vida, aparentemente previsível. Helena estava em sua mesa de trabalho no arquivo municipal, organizando documentos históricos da cidade com a mesma precisão que aplicava a todos os aspectos de sua vida, quando o celular tocou com insistência. Do outro lado da linha, a voz trêmula de doutor Henrique, advogado da família há mais de uma década, trazia uma notícia que gelaria o sangue de qualquer esposa. Fernando havia morrido em um acidente de carro na Avenida das Torres, na saída para uma reunião de negócios que aparentemente não constava em sua agenda oficial. O impacto frontal com um caminhão havia sido instantâneo, segundo os bombeiros. Não houve tempo para despedidas, não houve últimas palavras, não houve a oportunidade de resolver questões pendentes ou confessar segredos que haviam sido cuidadosamente guardados durante décadas. Se você chegou por aqui agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida. Escreva nos comentários de onde você está ouvindo a gente. Nós adoramos saber até onde as nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. Os dias que se seguiram ao funeral passaram como uma névoa densa e sufocante. Helena recebia visitas de pêsames, organizava documentos, lidava com cartórios e bancos, sempre mantendo a compostura digna que todos esperavam da viúva enlutada. Seus 2 filhos, já adultos e independentes, revezavam-se para apoiá-la durante esse período difícil, mas logo retornaram às suas vidas em outras cidades, deixando Helena sozinha para processar não apenas a dor da perda, mas também a estranha sensação de liberdade que começava a emergir sob o luto. Foi exatamente 2 semanas após o enterro que a segunda bomba explodiu em sua vida. Doutor Henrique pediu para vê-la em seu escritório no centro de Curitiba, alegando questões urgentes sobre o inventário e o testamento de Fernando. Helena imaginou que seriam apenas formalidades burocráticas, talvez algumas pendências fiscais ou documentos que precisavam de sua assinatura. Jamais poderia imaginar que aquela reunião revelaria não apenas a extensão da traição de seu falecido marido, mas também colocaria em movimento uma sequência de eventos que transformaria completamente sua percepção sobre os últimos anos de sua vida conjugal. O escritório de Dr. Henrique ocupava um andar inteiro de um edifício empresarial na rua 15 de Novembro, com uma vista privilegiada para o centro histórico da cidade. Helena conhecia aquele ambiente há anos, havia estado ali dezenas de vezes para assinar contratos, procurações e outros documentos relacionados aos negócios de Fernando. Mas naquela tarde específica, algo no ar parecia diferente. Dr. Henrique, normalmente um homem jovial e expansivo, estava visivelmente desconfortável, evitando o contato visual direto e mexendo nervosamente nos papéis sobre sua mesa. A revelação veio de forma direta e brutal, sem rodeios ou preparações emocionais.
Fernando havia alterado seu testamento 6 meses antes de morrer, deixando 80% de todos os seus bens, incluindo o controle acionário da construtora Silva em Associados, para Patrícia Moraes, uma engenheira civil de 32 anos que trabalhava na empresa há 4 anos. Helena ficaria apenas com 20% da herança e a casa onde sempre viveram, que Fernando havia generosamente decidido deixar integralmente para ela. O nome Patrícia Moraes não era completamente desconhecido para Helena. Ela se lembrava vagamente de Fernando mencionar uma engenheira competente que havia contratado para liderar alguns projetos importantes da empresa. Lembrava-se também de algumas ocasiões sociais onde Fernando havia elogiado publicamente o trabalho dessa mulher, sempre com um entusiasmo que, retrospectivamente, parecia excessivo para uma relação puramente profissional. Mas Helena jamais havia suspeitado que existisse algo além de uma relação de trabalho entre eles. A fotografia que Dr. Henrique deslizou sobre a mesa mostrava uma mulher atraente, de cabelos loiros curtos e sorriso confiante, usando um capacete de obra e apontando para uma construção ao fundo. Era claramente uma foto profissional, provavelmente tirada em algum canteiro de obras da empresa. Patrícia parecia competente, determinada, exatamente o tipo de profissional que Fernando sempre disse admirar. O que doía mais profundamente em Helena não era apenas a traição em si, mas a percepção de que Fernando havia escolhido deixar para essa mulher não apenas seu coração, mas também o império empresarial que Helena havia ajudado a construir de formas que ninguém imaginava. Contudo, havia algo que Dr. Henrique e Patrícia Moraes, e até mesmo o próprio Fernando, jamais souberam sobre Helena Silva. E essa informação estava prestes a transformar completamente o jogo de poder que todos pensavam estar definido. O que ninguém sabia era que Helena Silva não era apenas uma arquivista municipal apaixonada por documentos históricos. Ela era, na verdade, herdeira de uma das famílias mais tradicionais da construção civil paranaense. Seu pai, Edmundo Carvalho, havia sido proprietário da construtora Carvalho, uma empresa centenária que dominou o mercado imobiliário de Curitiba durante décadas, construindo desde casarões históricos no centro da cidade até os primeiros edifícios residenciais dos bairros nobres. Quando Edmundo faleceu 15 anos atrás, Helena herdou não apenas uma fortuna considerável, mas também uma carteira de investimentos imobiliários, que incluía terrenos estratégicos espalhados por toda a região metropolitana de Curitiba. A diferença era que Helena, ao contrário de seu pai, nunca teve interesse em aparecer como empresária ou em assumir publicamente o controle dos negócios familiares. Ela preferia trabalhar nas sombras, investindo silenciosamente através de holdings e empresas de fachada, permitindo que outros levassem o crédito enquanto ela acumulava poder real. O relacionamento entre Helena e Fernando começou na faculdade, quando ambos cursavam arquitetura na Universidade Federal do Paraná. Fernando era um jovem ambicioso, de família classe média, que sonhava em construir um império empresarial. Helena, por sua vez, vinha de uma família já estabelecida no setor, mas preferia manter um perfil discreto sobre sua origem privilegiada. Durante os primeiros anos de namoro, ela raramente mencionava os negócios familiares, permitindo que Fernando acreditasse que ela era apenas uma estudante dedicada, que trabalhava meio período no arquivo da universidade. Quando se casaram, há 25 anos, Fernando estava começando sua própria construtora com um pequeno capital emprestado e muita determinação. Helena, recém-formada, decidiu seguir carreira no setor público, conseguindo um emprego no arquivo municipal, onde permaneceria pelas próximas décadas. Para todos os efeitos, ela era a esposa que apoiava o marido empreendedor, mantendo um emprego estável e seguro.
fornecendo a estabilidade financeira necessária para que Fernando pudesse arriscar nos negócios. A realidade, porém, era substancialmente diferente. Nos primeiros 5 anos de casamento, quando Fernando lutava para fazer a Silva & Associados decolar, foi o dinheiro silencioso de Helena que financiou as operações mais arriscadas da empresa. Através de uma complexa rede de investidores anônimos e empresas de fachada, ela injetou capital suficiente para que Fernando pudesse aceitar contratos maiores, comprar equipamentos mais modernos e contratar uma equipe de profissionais qualificados. O esquema funcionava de forma engenhosa. Helena usava seus conhecimentos de arquivista para criar uma documentação impecável que mascarava a origem real dos investimentos. Oficialmente, Fernando recebia capital de investidores privados interessados no crescimento do setor de construção civil paranaense. Na prática, esse dinheiro vinha das aplicações e rendimentos da herança de Helena, cuidadosamente lavados através de uma série de transações legais, mas deliberadamente complexas. Durante 15 anos, esse arranjo funcionou perfeitamente. Fernando acreditava genuinamente que havia construído seu império através de talento, trabalho duro e alguns investidores visionários que acreditaram em seu potencial. Helena, por sua vez, ficava satisfeita em ver o homem que amava prosperar, mesmo que às custas de seu próprio patrimônio. Ela mantinha meticulosamente todos os documentos e contratos que comprovavam sua participação real nos negócios, guardados em um cofre de segurança que apenas ela conhecia. Se você está gostando desta história até aqui, curta o vídeo e me conta nos comentários. Você faria o que ela fez nessa situação? Manteria o segredo ou revelaria a verdade desde o início? O que Helena não esperava era que Fernando, ao longo dos anos, começasse a desenvolver um ego proporcional ao sucesso aparente. Ele se via genuinamente como um self-made man, um empresário visionário que havia vencido na vida através de mérito próprio. Essa percepção distorcida da realidade o levou a tomar decisões cada vez mais unilaterais sobre os rumos da empresa, raramente consultando Helena sobre questões que, ironicamente, ela financiava indiretamente. Foi nesse contexto que Patrícia Moraes entrou na história. 4 anos atrás, Fernando a contratou como engenheira sênior para liderar um projeto residencial de alto padrão na região de Ecoville. Patrícia era realmente competente, formada pela PUC, com especialização em construção sustentável, e trazia ideias inovadoras que impressionaram Fernando desde o primeiro dia. O que começou como admiração profissional evoluiu gradualmente para algo mais pessoal, embora Fernando tenha sido cuidadoso o suficiente para manter as aparências durante a maior parte do relacionamento. Helena começou a suspeitar que algo estava diferente há cerca de 2 anos atrás, quando Fernando passou a trabalhar até mais tarde, com frequência crescente, sempre alegando reuniões importantes ou visitas a canteiros de obras que exigiam sua presença pessoal. Ele também começou a mencionar Patrícia com uma frequência que parecia excessiva, sempre elogiando suas ideias inovadoras e sua dedicação exemplar ao trabalho. Mas Helena era uma mulher observadora e meticulosa, características que havia desenvolvido tanto em sua profissão quanto na gestão silenciosa de seus investimentos. Ela notou as mudanças sutis no comportamento de Fernando, o cuidado maior com a aparência, os presentes caros que apareciam em casa sem explicação convincente, as viagens de negócios que pareciam mais frequentes e prolongadas do que o necessário. No entanto, Helena escolheu não confrontar Fernando diretamente sobre suas suspeitas. Parte dessa decisão vinha de uma espécie de orgulho ferido. Se Fernando estava realmente tendo um caso, ela não queria se rebaixar ao papel da esposa ciumenta e insegura.
Outra parte vinha de uma curiosidade quase científica sobre até onde Fernando seria capaz de levar essa situação, especialmente considerando que ele estava, sem saber, traindo a mulher que havia tornado seu sucesso possível. O que Helena definitivamente não esperava era descobrir, através do testamento lido por Dr. Henrique, que Fernando havia decidido deixar a maior parte de tudo para Patrícia. Isso não era apenas uma traição conjugal, mas uma apropriação indébita dos recursos que Helena havia investido silenciosamente na empresa durante décadas. Fernando estava, literalmente, dando para a amante um patrimônio que pertencia, em grande parte, à esposa traída. A ironia da situação não passou despercebida por Helena. Durante 25 anos, ela havia escolhido permanecer nas sombras, permitindo que Fernando brilhasse como o empresário bem-sucedido, enquanto ela fornecia discretamente o capital necessário para esse sucesso. Agora, na morte, Fernando estava tentando entregar o fruto desse trabalho conjunto para outra mulher, sem imaginar que Helena possuía todos os documentos necessários para provar sua participação real no patrimônio da família. Mas havia algo que nem Dr. Henrique nem Patrícia Moraes sabiam sobre Helena Silva. E essa informação estava prestes a transformar uma história aparente de viúva abandonada em algo completamente diferente. Após sair do escritório de Dr. Henrique com uma cópia do testamento na bolsa e um turbilhão de emoções no peito, Helena não dirigiu diretamente para casa, como seria esperado de uma viúva recém-informada sobre a traição póstuma do marido. Em vez disso, ela estacionou o carro no shopping estação, entrou na primeira cafeteria que encontrou e pediu um café forte. Precisava pensar com clareza sobre seus próximos passos. E fazer isso em casa, cercada pelas memórias de Fernando, não seria produtivo. Sentada numa mesa discreta no fundo da cafeteria, Helena abriu o testamento e leu cada linha cuidadosamente. Fernando havia sido meticuloso, como sempre. Além dos 80% da empresa para Patrícia, havia disposições específicas sobre propriedades, investimentos, até mesmo itens pessoais como sua coleção de relógios antigos. Para Helena, além dos 20% restantes da empresa e a casa, ele havia deixado uma carta lacrada que Dr. Henrique havia entregado junto com o testamento. Com dedos firmes, apesar da situação, Helena abriu o envelope. A carta era típica de Fernando. Formal, explicativa, mas emocionalmente distante, mesmo em um momento que deveria ser de extrema intimidade. Ele explicava que conheceu Patrícia quando ela veio trabalhar na empresa, que não havia planejado se apaixonar, mas que isso havia acontecido. Dizia que tentou resistir por meses, pensando na família e na história que compartilhavam, mas que eventualmente cedeu ao que chamava de um amor verdadeiro e transformador. O que mais irritou Helena na carta não foi a confissão da traição, que ela já havia deduzido, mas a forma como Fernando descrevia sua decisão de alterar o testamento. Ele escrevia que sabia que Helena ficaria bem amparada com os 20% da empresa, considerando que ela sempre teve sua carreira estável no setor público e nunca demonstrou real interesse pelos aspectos comerciais dos negócios. A condescendência presente nessas linhas revelava o quanto Fernando havia subestimado a mulher com quem viveu por um quarto de século. Se você está gostando dessa história, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias reais que emocionam e inspiram pessoas como você. Terminando de ler a carta, Helena não sentiu a devastação emocional que Fernando provavelmente esperava que ela sentisse. Em vez disso, uma calma estranha e determinada começou a se instalar em seu peito.
Fernando havia cometido um erro fundamental. Ele havia subestimado completamente a mulher que havia financiado secretamente seu sucesso durante décadas. E agora, Helena estava prestes a mostrar a ele, mesmo após a morte, quão errado ele estava sobre quem realmente controlava o Império Silva em Associados. Pegando seu celular, Helena discou um número que não usava há meses. Do outro lado da linha, a voz profissional de Sandra Medeiros, a advogada especializada em direito empresarial que cuidava discretamente dos investimentos da família Carvalho há anos, atendeu no segundo toque. Sandra era uma das poucas pessoas que conhecia a verdadeira extensão do patrimônio de Helena e sua participação silenciosa nos negócios que Fernando acreditava comandar sozinho. Sandra, é Helena Silva. Preciso vê-la hoje ainda, se possível. É sobre a construtora Silva em Associados e os investimentos da Holding Carvalho. Fernando faleceu na semana passada e surgiram algumas complicações testamentárias que precisamos resolver. A conversa foi breve e discreta, como sempre haviam sido os negócios entre as duas mulheres. Sandra confirmou que poderia recebê-la em seu escritório em 2 horas, tempo suficiente para Helena organizar mentalmente sua estratégia. Enquanto dirigia para o escritório de Sandra, Helena refletiu sobre a ironia de sua situação. Durante anos, ela havia escolhido permanecer invisível nos negócios familiares, permitindo que Fernando acreditasse ser o único responsável pelo sucesso da empresa. Essa escolha havia sido motivada por uma mistura de amor genuíno pelo marido e uma preferência pessoal por trabalhar nos bastidores. Helena sempre acreditou que o poder real não precisava ser ostentoso para ser efetivo. Mas agora, com Fernando morto e Patrícia Moraes prestes a assumir o controle de algo que nunca lhe pertenceu realmente, Helena percebeu que havia chegado a hora de sair das sombras. Não por vingança ou amargura, mas simplesmente porque era o que estava certo. A construtora Silva em Associados havia sido construída com o capital da família Carvalho, e era hora de todos saberem disso. O escritório de Sandra Medeiros ficava num edifício discreto no bairro Batel, longe do movimento do centro comercial da cidade. Sandra trabalhava apenas com uma clientela selecionada, principalmente famílias tradicionais paranaenses que preferiam manter suas transações financeiras longe dos holofotes. Ela era uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos, sempre presos num coque impecável, que inspirava confiança através de sua competência silenciosa e discrição absoluta. Helena, meus pêsames pela perda do Fernando, disse Sandra, recebendo-a em sua sala com uma expressão que misturava condolências sinceras com curiosidade profissional. Imagino que a situação seja delicada, considerando os investimentos que vocês fizeram na empresa ao longo dos anos. Helena contou a Sandra sobre o testamento, sobre Patrícia Moraes e sobre os 80% da empresa que Fernando havia decidido deixar para a amante. Sandra ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais, sem demonstrar surpresa ou julgamento. Quando Helena terminou de relatar os fatos, Sandra ficou em silêncio por alguns momentos, organizando os documentos que havia retirado de um arquivo durante a conversa. Helena, você está ciente de que, legalmente, Fernando não tinha direito de dispor de 80% da Silva em Associados, não é? Sandra perguntou, deslizando uma pasta sobre a mesa. Segundo nossos registros, considerando todos os investimentos que a Holding Carvalho fez na empresa ao longo dos anos, você é proprietária de 62% das ações da construtora. Fernando jamais possuiu mais de 38% do capital social real. As palavras de Sandra confirmaram o que Helena já sabia, mas ouvir a confirmação oficial de uma advogada especializada trouxe uma satisfação particular. Durante 15 anos, ela havia documentado meticulosamente cada investimento, cada transferência,
cada operação financeira que havia tornado possível o crescimento da Silva em Associados. Fernando recebia o dinheiro através de investidores anônimos, mas Helena guardava todos os comprovantes que mostravam a origem real desses recursos. Então o testamento é inválido nessa parte? Perguntou Helena, embora já soubesse a resposta. Completamente inválido, confirmou Sandra. Fernando não pode deixar para ninguém algo que não lhe pertence. Os 80% que ele destinou para essa Patrícia Moraes simplesmente não existem no patrimônio dele. Na verdade, considerando a participação real de cada um, Fernando poderia dispor apenas de sua parte legítima, que são os 38% que efetivamente lhe pertenciam. Helena sorriu pela primeira vez em semanas. Não era um sorriso de alegria, mas de satisfação por ver a justiça sendo reconhecida. Fernando havia tentado dar para a amante algo que nunca foi realmente dele. E agora, essa tentativa seria juridicamente impossível de se concretizar. Contudo, Helena ainda não havia decidido exatamente como usaria essa informação. Ela poderia simplesmente procurar Patrícia Moraes e informá-la sobre a situação real, ou poderia aguardar que a mulher tentasse assumir o controle da empresa para então revelar a verdade de forma mais dramática. Helena decidiu que a melhor estratégia seria observar primeiro os movimentos de Patrícia Moraes antes de revelar sua verdadeira posição. Queria entender que tipo de pessoa era essa mulher que havia conquistado não apenas o coração de Fernando, mas também sua confiança, a ponto de ele tentar deixar para ela o controle de um império que não lhe pertencia. Sandra concordou que essa abordagem era prudente e sugeriu que Helena mantivesse absoluto sigilo sobre sua participação real na empresa até decidir o momento adequado para a revelação. Nos dias que se seguiram, Helena adotou o comportamento esperado de uma viúva enlutada que estava processando as descobertas dolorosas sobre a traição do marido. Ela recebia visitas de pêsames, organizava os pertences de Fernando e lidava com as questões burocráticas relacionadas ao falecimento, sempre mantendo uma dignidade discreta que impressionava a todos que a conheciam. Ninguém suspeitava que, por trás dessa fachada de vulnerabilidade, Helena estava cuidadosamente planejando seus próximos movimentos. Uma semana após a reunião com Sandra, Helena decidiu que era hora de conhecer pessoalmente Patrícia Moraes. Não como a viúva confrontando a amante, mas como uma observadora interessada em entender melhor a dinâmica que havia se estabelecido. Ela sabia que Patrícia havia assumido temporariamente a gestão da empresa após a morte de Fernando, utilizando uma procuração que ele havia assinado meses antes, supostamente para facilitar a condução de alguns projetos específicos. Helena escolheu um momento estratégico para aparecer no escritório da Silva em Associados. Era uma quinta-feira de manhã, horário em que Fernando sempre costumava fazer reuniões com os principais colaboradores da empresa. Ela vestiu-se com cuidado, um conjunto social discreto em tom azul marinho, brincos de pérola que haviam pertencido à sua mãe, uma postura que transmitia simultaneamente luto e determinação silenciosa. A sede da construtora Silva em Associados ocupava 2 andares de um edifício comercial moderno no bairro Água Verde. Helena conhecia cada metro quadrado daquele espaço, havia participado da escolha da localização e até mesmo sugerido alguns aspectos do layout interno, sempre através de conversas casuais com Fernando, que ele interpretava como interesse casual da esposa pelos negócios do marido. Na verdade, ela estava protegendo um investimento substancial que havia feito para viabilizar a mudança para aquela sede mais ampla e prestigiosa. A recepcionista, uma jovem simpática chamada Carla, que conhecia Helena há anos, a recebeu com condolências sinceras e uma expressão de constrangimento evidente. Claramente, os funcionários sabiam sobre Patrícia e sobre as disposições do testamento.
e ninguém sabia exatamente como se comportar diante da viúva oficial que havia descoberto a existência de uma sucessora não oficial. Bom dia, Carla. Sei que é uma situação delicada para todos, mas gostaria de falar com Patrícia Moraes, se ela estiver disponível. São questões relacionadas à transição da empresa que precisamos resolver, disse Helena, mantendo um tom profissional e cordial que surpreendeu a recepcionista. Carla fez uma ligação rápida e, após alguns minutos, conduziu Helena até o que havia sido o escritório de Fernando. A porta, que antes trazia uma placa com o nome Fernando Silva, diretor-presidente, agora mostrava Patrícia Moraes, diretora executiva. Helena notou a mudança com interesse, mas sem demonstrar qualquer reação emocional visível. Patrícia Moraes estava ao telefone quando Helena entrou, gesticulando animadamente enquanto discutia o que parecia ser detalhes técnicos de algum projeto em andamento. Ela era exatamente como na fotografia que Dr. Henrique havia mostrado, atraente, profissional, com uma energia vibrante que contrastava com a personalidade mais reservada de Helena. Quando terminou a ligação, Patrícia se levantou e estendeu a mão para cumprimentar Helena, claramente nervosa, mas tentando manter a compostura. Senhora Silva, é um prazer conhecê-la pessoalmente, embora eu gostaria que fossem circunstâncias diferentes. Por favor, aceite minhas condolências pela perda do Fernando. Ele era um homem extraordinário, disse Patrícia, sua voz revelando uma mistura genuína de pesar e desconforto com a situação. Helena estudou Patrícia cuidadosamente durante os primeiros minutos de conversa. A mulher parecia realmente competente, falava com conhecimento sobre os projetos da empresa e demonstrava um respeito genuíno pela memória de Fernando. Não havia arrogância ou prepotência em sua atitude, apenas a postura de alguém que se encontrava numa situação difícil e estava tentando lidar com ela da melhor forma possível. Obrigada, Patrícia. Sei que esta é uma situação complicada para todos nós. Fernando me falava muito sobre seu trabalho na empresa, sempre com grande admiração, respondeu Helena, escolhendo começar a conversa de forma cordial. Ela queria observar como Patrícia reagiria a diferentes abordagens antes de decidir sua estratégia final. Durante a conversa que se seguiu, Helena descobriu que Patrícia estava genuinamente impressionada com a complexidade dos negócios que havia herdado. A mulher falava sobre os desafios de assumir a gestão integral de uma empresa do porte da Silva em Associados, sobre a responsabilidade que sentia em relação aos funcionários e aos projetos em andamento. Havia uma humildade em suas palavras que surpreendeu Helena, que esperava encontrar alguém mais arrogante ou oportunista. Senhora Silva, preciso ser honesta com a senhora, disse Patrícia após alguns minutos de conversa sobre aspectos técnicos da empresa. Eu sei que meu relacionamento com Fernando criou uma situação extremamente dolorosa para a senhora e sua família. Não tenho desculpas para isso e entendo perfeitamente se a senhora me odeia. Mas quero que saiba que nunca pedi a Fernando para alterar seu testamento. Na verdade, argumentei contra isso várias vezes. Essa confissão interessou Helena profundamente. Se fosse verdade, significava que Patrícia não era a mulher calculista e interesseira que ela havia imaginado inicialmente. Isso complicava sua estratégia, porque seria mais difícil justificar uma abordagem agressiva contra alguém que parecia ser, fundamentalmente, uma pessoa decente que havia se encontrado numa situação complicada. Por que argumentou contra? Perguntou Helena, curiosa sobre a resposta. Porque não me parecia justo. A senhora foi casada com ele por 25 anos, ajudou a construir tudo isso. Eu estava na vida dele há apenas 4 anos, sendo que só nos últimos 2 nosso relacionamento se tornou mais pessoal.
Fernando dizia que a senhora nunca demonstrou interesse real pelos negócios, que preferia sua carreira no setor público, mas mesmo assim me parecia errado deixar tão pouco para a esposa e tanto para mim. Helena quase sorriu ao ouvir essas palavras. Patrícia estava certa ao considerar a divisão injusta, mas por razões que ela nem imaginava. A ironia era que Fernando havia tentado deixar para a amante algo que, na verdade, pertencia em grande parte à esposa que ele acreditava estar deixando de lado. A conversa continuou por quase 1 hora, durante a qual Helena formou uma impressão complexa de Patrícia Moraes. A mulher era competente, ética dentro de suas limitações e genuinamente desconfortável com a situação que havia herdado. Não era a vilã que Helena esperava encontrar, o que tornava a situação muito mais interessante do ponto de vista estratégico. Quando Helena se despediu, ela havia tomado uma decisão sobre como proceder. Não revelaria imediatamente sua posição como proprietária majoritária da empresa. Em vez disso, observaria como Patrícia se comportaria nos próximos dias, como ela lidaria com a responsabilidade que acreditava ter recebido legitimamente. Mas Helena também decidiu que era hora de começar a plantar algumas sementes de dúvida sobre a validade legal do testamento de Fernando. Nada muito direto, apenas sugestões sutis que levariam Patrícia a questionar se tudo estava realmente tão bem documentado quanto parecia. Nos dias que se seguiram ao encontro com Patrícia, Helena implementou uma estratégia cuidadosamente calculada. Em vez de revelar imediatamente sua posição como proprietária majoritária da empresa, ela decidiu observar como Patrícia lidaria com os desafios crescentes de assumir o controle de uma construtora complexa como a Silva em Associados. Helena queria entender se a competência profissional que Patrícia demonstrava seria suficiente para lidar com aspectos mais profundos do negócio que Fernando nunca havia compartilhado com ela. A primeira semente de dúvida foi plantada através de uma conversa aparentemente casual com Marcos, o contador sênior da empresa que trabalhava com Fernando há mais de 1 década. Helena o procurou, alegando que precisava entender melhor as questões fiscais relacionadas ao inventário, mas, na verdade, queria que ele começasse a questionar algumas transações financeiras que poderiam parecer irregulares para quem não conhecesse a participação silenciosa da família Carvalho nos negócios. Marcos, você poderia me explicar de onde veio o capital para a expansão da empresa nos últimos 15 anos? Estou tentando organizar os documentos para o inventário e encontrei algumas transferências que não consigo rastrear completamente, disse Helena, mostrando ao contador alguns extratos bancários que ela havia trazido propositalmente. Marcos examinou os documentos com crescente perplexidade. Ele sabia que Fernando havia recebido investimentos substanciais ao longo dos anos, sempre através de intermediários financeiros que alegavam representar investidores privados interessados no setor de construção civil. Mas olhando os números com mais atenção, especialmente agora que Helena estava fazendo perguntas específicas, ele começou a perceber que algumas transações não faziam sentido completo. Senhora, Helena, para ser honesto, sempre achei que essas transferências tinham origem em algum esquema de investimento que o Sr. Fernando mantinha discretamente. Ele nunca entrou em detalhes sobre a origem exata desses recursos, apenas dizia que eram parcerias estratégicas com investidores visionários. Mas olhando agora com mais cuidado, algumas dessas operações realmente parecem incomuns. Helena assentiu pensativamente, como se também estivesse descobrindo essas inconsistências pela primeira vez. É exatamente essa minha preocupação, Marcos. Se há irregularidades nos investimentos que sustentaram o crescimento da empresa, isso pode afetar significativamente a validade de algumas disposições testamentárias.
Talvez devêssemos solicitar uma auditoria completa antes que qualquer transferência de controle seja finalizada. A sugestão de Helena plantou exatamente a semente que ela desejava. Marcos, como contador responsável, não poderia ignorar a possibilidade de irregularidades financeiras, especialmente numa situação onde o controle da empresa estava sendo transferido para alguém que não tinha conhecimento detalhado do histórico financeiro da construtora. Ele prometeu a Helena que faria uma análise mais aprofundada das transações e a manteria informada sobre qualquer descoberta relevante. Paralelamente, Helena começou a implementar a segunda parte de sua estratégia. Ela sabia que Patrícia, apesar de competente, não tinha experiência em lidar com os aspectos mais complexos da gestão empresarial, especialmente questões relacionadas a investimentos de longo prazo e estruturas societárias sofisticadas. Helena decidiu criar situações que revelariam essas limitações de forma natural, sem parecer que estava sabotando propositalmente a nova gestão. A oportunidade perfeita surgiu quando Helena soube, através de conversas casuais com funcionários da empresa, que Patrícia estava tentando renegociar um contrato importante com a Prefeitura de Curitiba para a construção de um complexo habitacional na região do Pinheirinho. Era um projeto que Fernando havia iniciado, mas que dependia de aprovações específicas e relacionamentos políticos que levaram anos para ser estabelecidos. Helena sabia que esse projeto havia sido viabilizado através de um de seus investimentos silenciosos, especificamente a compra de um terreno estratégico que a prefeitura precisava para complementar o complexo habitacional. O terreno havia sido adquirido através de uma das empresas de fachada da Holding Carvalho, e Patrícia não tinha conhecimento dessa conexão crucial. Em vez de revelar essa informação diretamente, Helena decidiu permitir que Patrícia descobrisse a complexidade da situação através de sua própria experiência. Ela sabia que, sem conhecer todos os detalhes dos acordos paralelos que sustentavam o projeto, Patrícia enfrentaria dificuldades significativas nas negociações com a prefeitura. Como Helena previu, dentro de uma semana Patrícia estava enfrentando problemas sérios com o projeto do Pinheirinho. Os representantes da prefeitura alegavam que havia questões não resolvidas relacionadas à documentação de alguns terrenos envolvidos no empreendimento e ameaçavam cancelar todo o contrato se essas pendências não fossem esclarecidas rapidamente. Se essa história está tocando seu coração, deixa sua curtida e comenta aqui. Qual decisão você tomaria no lugar dela? Sua opinião é muito importante para essa comunidade. Patrícia tentou resolver a situação consultando os arquivos de Fernando, conversando com advogados e até mesmo procurando contatos políticos que Fernando costumava mencionar. Mas ela não conseguia encontrar as informações cruciais sobre a propriedade de alguns terrenos que eram fundamentais para o projeto. A documentação estava incompleta e os intermediários que Fernando usava para essas transações não estavam sendo colaborativos com alguém que eles não conheciam pessoalmente. Foi nesse momento de crescente dificuldade que Helena decidiu fazer sua segunda visita ao escritório da Silva em Associados. Desta vez, ela não foi como a viúva curiosa tentando entender os negócios do falecido marido. Ela foi como alguém que poderia ter informações valiosas para resolver os problemas que Patrícia estava enfrentando. Helena encontrou Patrícia visivelmente estressada, cercada de documentos e fazendo ligações aparentemente infrutíferas para tentar resolver a questão do projeto habitacional. A mulher estava começando a perceber que assumir o controle da Silva em Associados era muito mais complexo do que havia imaginado inicialmente. Patrícia, soube através do Marcos que você está tendo dificuldades com o projeto do Pinheirinho. Talvez eu possa ajudar, ofereceu Helena, entrando no escritório com uma expressão cordial, mas observadora.
Patrícia olhou para Helena com uma mistura de surpresa e esperança desesperada. Senhora Helena, admito que estou enfrentando alguns desafios que não esperava. Parece que Fernando mantinha alguns aspectos dos negócios de forma muito reservada. Há documentos que não consigo localizar, contatos que não querem falar comigo, questões que ele aparentemente resolvia através de canais que desconheço completamente. Helena assentiu compreensivamente, como se também estivesse descobrindo essas complexidades pela primeira vez. Fernando sempre foi muito discreto sobre alguns aspectos dos negócios. Ele dizia que certas transações exigiam confidencialidade absoluta para proteger os interesses de todos os envolvidos. Mas talvez, trabalhando juntas, possamos decifrar algumas dessas questões pendentes. A oferta de Helena era simultaneamente genuína e estratégica. Ela realmente podia resolver os problemas que Patrícia estava enfrentando, mas fazer isso revelaria gradualmente sua participação real nos negócios da empresa. Era uma forma elegante de demonstrar seu poder, sem precisar fazer uma revelação dramática e potencialmente destrutiva. Durante as 2 semanas seguintes, Helena trabalhou discretamente ao lado de Patrícia para resolver as questões pendentes do projeto habitacional. Ela descobriu documentos em arquivos pessoais de Fernando que esclareceram algumas transações. Lembrou-se de contatos que Fernando mencionava casualmente e que poderiam ser úteis, e sugeriu abordagens legais que pareciam baseadas em conhecimento geral, mas que, na verdade, vinham de sua experiência como investidora silenciosa. Patrícia ficou impressionada com a capacidade de Helena para entender aspectos complexos dos negócios e sua habilidade para sugerir soluções eficazes para problemas que pareciam insolúveis. Gradualmente, começou a depender cada vez mais dos conselhos e insights de Helena, sem perceber que estava, na prática, sendo orientada pela verdadeira proprietária da empresa. A dinâmica que se estabeleceu entre as duas mulheres era fascinante. Patrícia, que inicialmente se via como a herdeira legítima do império de Fernando, começou a perceber que havia muito mais complexidade nos negócios do que ela imaginava. Ela se sentia grata pela ajuda de Helena, mas também crescentemente insegura sobre sua capacidade de gerir adequadamente uma empresa com tantas nuances e conexões que ela não compreendia completamente. Helena, por sua vez, estava satisfeita ao ver que sua estratégia estava funcionando exatamente como planejado. Ela não precisava humilhar Patrícia ou criar um confronto direto. Em vez disso, estava permitindo que a própria complexidade da situação revelasse naturalmente as limitações da nova gestão e a necessidade de sua participação ativa nos negócios. Foi durante esse período de colaboração aparentemente harmoniosa que Helena decidiu introduzir a terceira fase de sua estratégia. Era hora de revelar, gradualmente, que sua participação nos negócios da Silva em Associados não era apenas a de uma viúva prestativa tentando proteger o legado do marido, mas de alguém que tinha direitos legítimos e substanciais sobre a empresa. A oportunidade perfeita surgiu quando Patrícia mencionou que estava preocupada com alguns contratos de fornecimento que pareciam financeiramente desvantajosos para a empresa. Ela não entendia por que Fernando havia aceitado termos aparentemente ruins com alguns fornecedores de materiais de construção, especialmente considerando o volume de compras da Silva em Associados. Helena, você tem alguma ideia de por que Fernando mantinha esses contratos com a distribuidora Paraná? Os preços que pagamos são consistentemente mais altos do que o mercado e não consigo entender a lógica comercial dessa decisão, perguntou Patrícia, mostrando planilhas de custos que havia preparado. Helena sorriu internamente. A distribuidora Paraná era uma das empresas de fachada da Holding Carvalho,
criada especificamente para fornecer materiais de construção para a Silva em Associados, com uma margem de lucro que revertia indiretamente para Helena. Fernando acreditava estar pagando preços ligeiramente mais altos em troca de qualidade garantida e prazos de entrega confiáveis, mas, na verdade, estava pagando dividendos disfarçados para sua própria esposa. Essa é uma questão interessante, Patrícia. Talvez seja a hora de eu te contar algo que Fernando preferia manter discreto sobre a estrutura de fornecimento da empresa, disse Helena, decidindo que havia chegado o momento de começar a revelar algumas camadas da verdade. Durante a conversa que se seguiu, Helena explicou a Patrícia que Fernando mantinha acordos especiais com alguns fornecedores que garantiam qualidade e exclusividade em troca de preços ligeiramente mais altos. Ela não revelou ainda que era a proprietária real da distribuidora Paraná, mas começou a plantar a ideia de que havia aspectos dos negócios de Fernando que eram mais sofisticados do que pareciam superficialmente. Patrícia ouviu atentamente, começando a perceber que cada resposta que Helena fornecia revelava novas camadas de complexidade nos negócios que ela havia herdado. Era como descascar uma cebola. Cada camada removida revelava outra camada por baixo, e Patrícia começava a suspeitar que ainda havia muito mais para descobrir. Helena, posso fazer uma pergunta direta? Disse Patrícia, após alguns minutos de reflexão. Tenho a impressão de que você sabe muito mais sobre os negócios da Silva em Associados do que inicialmente me pareceu. Fernando realmente compartilhava todos esses detalhes com você, ou há algo mais que eu deveria saber? Helena havia estado esperando por essa pergunta. Era o momento ideal para começar a revelar sua verdadeira posição, mas de forma gradual e controlada, permitindo que Patrícia processasse as informações sem se sentir completamente enganada ou manipulada. Patrícia, você está certa. Há aspectos da história da Silva em Associados que Fernando preferia manter privados, mesmo para as pessoas mais próximas a ele. Mas considerando que você agora é responsável pela empresa, acho que é hora de você conhecer toda a verdade sobre como ela realmente foi construída. Helena fez uma pausa, observando cuidadosamente a expressão de Patrícia. A mulher estava claramente nervosa, mas também curiosa. Havia uma inteligência em seus olhos que Helena respeitava, e ela decidiu que Patrícia merecia conhecer a verdade completa, mesmo que essa verdade fosse mudar completamente sua percepção sobre a herança que havia recebido. A verdade é que a Silva em Associados não foi construída apenas com o talento e trabalho duro de Fernando, como ele gostava de acreditar e de contar para os outros. A empresa foi construída com capital substancial que veio de outras fontes. Fontes que Fernando nunca soube identificar completamente, mas que eu conheço muito bem. Patrícia inclinou-se para a frente, sua atenção completamente focada em Helena. Que tipo de fontes? Investimentos silenciosos de uma família tradicional paranaense que acreditava no potencial do setor de construção civil, mas preferia manter um perfil discreto sobre seus negócios. Durante 15 anos, essa família injetou capital na Silva em Associados através de uma rede complexa de holdings e empresas de fachada, permitindo que Fernando acreditasse que estava recebendo investimentos de parceiros estratégicos anônimos. A revelação atingiu Patrícia como um raio. Ela começou a entender que havia muito mais na história da empresa do que Fernando havia compartilhado com ela, e que Helena sabia detalhes sobre esses investimentos que poderiam ser cruciais para entender a verdadeira estrutura de propriedade da Silva em Associados. Helena, disse Patrícia lentamente, você está me dizendo que conhece essa família de investidores? Que sabe quem realmente financiou o crescimento da empresa todos esses anos? Helena sorriu suavemente, preparando-se para a revelação
que mudaria completamente o jogo de poder entre elas. Não apenas conheço essa família, Patrícia. Eu sou essa família. O silêncio que se seguiu à revelação de Helena foi absoluto. Patrícia ficou imóvel por alguns segundos, processando o que havia acabado de ouvir. Suas expressões faciais mudaram rapidamente, passando da surpresa inicial para a confusão, depois para a compreensão gradual e, finalmente, para algo que parecia uma mistura de choque e admiração. Você foi quem financiou Fernando todos esses anos? Perguntou Patrícia, sua voz saindo quase como um sussurro. Você é a investidora silenciosa que tornou possível o crescimento da Silva em Associados? Helena assentiu calmamente, observando cada reação de Patrícia com interesse. Minha família, os Carvalho, sempre esteve no setor de construção civil paranaense. Quando meu pai faleceu há 15 anos, herdei não apenas capital substancial, mas também uma carteira de investimentos estratégicos. Fernando era um jovem ambicioso com ideias brilhantes, mas sem os recursos necessários para implementá-las. Eu acreditei nele e decidi apoiá-lo financeiramente. Mas por que em segredo? Por que permitir que ele acreditasse que o sucesso era inteiramente mérito dele? A pergunta de Patrícia revelou uma percepção aguçada da situação. Helena apreciou o fato de que a mulher não estava apenas absorvendo passivamente as informações, mas fazendo as perguntas certas para entender as motivações por trás das decisões que haviam moldado os últimos 15 anos. Porque eu amava Fernando e queria que ele se sentisse realizado profissionalmente, respondeu Helena com sinceridade. Ele tinha um ego que não lidaria bem com saber que sua esposa era quem realmente possibilitava seu sucesso. Preferi trabalhar nas sombras, permitir que ele brilhasse publicamente, enquanto eu me satisfazia, sabendo que estava contribuindo para algo que construímos juntos, mesmo que apenas eu soubesse disso. Patrícia se levantou da cadeira e começou a caminhar pelo escritório, claramente agitada. Helena podia ver os pensamentos se organizando na mente da mulher mais jovem, as implicações da revelação sendo processadas uma por uma. Isso significa que... Patrícia começou, mas parou, como se não conseguisse formular completamente o pensamento. Isso significa que eu sou a proprietária majoritária da Silva em Associados, completou Helena tranquilamente. 62% das ações da empresa me pertencem legalmente, documentado através de contratos registrados e auditáveis. Fernando jamais possuiu mais de 38% do capital social real. Se você se identificou com essa história até esse momento, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O Valeu Demais é um botão em que você pode ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos manter viva essa missão de contar histórias que tocam a alma. A informação atingiu Patrícia com força total. Ela parou de caminhar e se virou para encarar Helena diretamente. Então o testamento, os 80% que Fernando deixou para mim, são legalmente inválidos, confirmou Helena. Fernando não podia deixar para você algo que nunca foi realmente dele. Na verdade, considerando a estrutura real de propriedade, Fernando só poderia dispor de sua participação legítima, que eram os 38% que efetivamente lhe pertenciam. Patrícia voltou a se sentar, desta vez parecendo completamente abatida. Helena observou a reação com uma mistura de satisfação pela justiça sendo revelada e compaixão genuína pela situação difícil em que Patrícia se encontrava. A mulher havia acreditado honestamente que havia herdado um império, apenas para descobrir que havia sido enganada não por malícia, mas pela ignorância do próprio testamentário sobre a verdadeira estrutura de sua empresa. "Por que você está me contando isso agora?" perguntou Patrícia, após alguns minutos de silêncio. "Você poderia ter deixado eu descobrir através dos advogados ou através de uma auditoria oficial. Por que essa abordagem mais pessoal?"
Helena havia esperado essa pergunta e tinha uma resposta honesta preparada. Porque durante essas semanas trabalhando com você, percebi que você não é a mulher oportunista que eu imaginei inicialmente. Você é competente, ética e genuinamente preocupada em fazer o que é certo, tanto para a empresa quanto para as pessoas que dependem dela. Você merecia saber a verdade de alguém que respeita essas qualidades. As palavras de Helena pareceram tocar Patrícia profundamente. A mulher mais jovem baixou a cabeça, claramente emocionada não apenas pela revelação em si, mas pela forma respeitosa como Helena havia escolhido compartilhá-la. "E agora?", perguntou Patrícia, erguendo os olhos para encontrar o olhar de Helena. "O que acontece com a empresa, com os funcionários, com os projetos em andamento? Você vai assumir o controle total e me demitir?" Helena havia pensado cuidadosamente sobre essa questão nas últimas semanas. Sua estratégia inicial havia sido motivada por um misto de justiça e curiosidade sobre quem era realmente Patrícia Moraes. Agora que conhecia a mulher melhor, Helena havia chegado a uma conclusão diferente da que esperava no início. "Não, Patrícia. Você provou ser uma profissional excepcional e a empresa se beneficiaria muito mantendo sua expertise e sua perspectiva inovadora. O que estou propondo é uma parceria real, baseada na verdade sobre a estrutura de propriedade, mas reconhecendo suas contribuições valiosas para o crescimento da Silva em Associados." Patrícia olhou para Helena com surpresa genuína. "Uma parceria? Mesmo depois do meu relacionamento com Fernando, de toda essa situação complicada? O relacionamento que você teve com meu marido é uma questão pessoal entre nós três e Fernando não está mais aqui para prestar contas sobre suas escolhas", respondeu Helena com uma maturidade que impressionou Patrícia. "Mas seus méritos profissionais são uma questão completamente separada. Você trouxe ideias inovadoras, melhorou processos, contribuiu genuinamente para o sucesso da empresa. Seria tolice da minha parte desperdiçar esse talento por questões pessoais." A proposta de Helena era simultaneamente generosa e estratégica. Ela reconhecia que Patrícia tinha habilidades valiosas que poderiam beneficiar a empresa, mas também estabelecia claramente a hierarquia real de poder. Helena seria a proprietária majoritária e a tomadora final de decisões, mas Patrícia teria um papel significativo na gestão operacional. "Que tipo de parceria você tem em mente?", perguntou Patrícia, claramente interessada, mas ainda cautelosa. Helena sorriu, percebendo que havia conseguido transformar uma situação potencialmente destrutiva em uma oportunidade de crescimento para todas as partes envolvidas. "Uma parceria onde você mantém a gestão executiva da empresa, mas como funcionária altamente valorizada e com participação nos lucros, não como proprietária. Você conhece os projetos, tem relacionamentos estabelecidos com clientes e fornecedores, entende as operações diárias melhor do que eu. Seria um desperdício não aproveitar essa experiência." Patrícia ficou pensativa por alguns momentos, avaliando a proposta. Helena podia ver que a mulher estava processando não apenas os aspectos profissionais da oferta, mas também as implicações emocionais de aceitar trabalhar para a esposa do homem com quem havia tido um relacionamento. "Helena, posso ser completamente honesta com você?", disse Patrícia finalmente. "Por favor. Quando Fernando morreu, me senti perdida não apenas emocionalmente, mas também profissionalmente. Descobrir que havia herdado a empresa foi esmagador, mas também me deu uma sensação de propósito. Agora, descobrir que, na verdade, não herdei nada do que pensava é humilhante, mas também aliviador de certa forma. A responsabilidade era maior do que eu estava preparada para assumir." A honestidade de Patrícia impressionou Helena. Era raro encontrar alguém capaz de admitir suas limitações com tanta franqueza, especialmente numa situação tão delicada. Contudo,
Havia ainda uma conversa importante que precisava acontecer antes que qualquer acordo fosse finalizado. Helena precisava esclarecer completamente os aspectos legais da situação e garantir que Patrícia compreendesse exatamente o que estava sendo oferecido. Helena percebeu que havia chegado o momento de abordar os detalhes práticos da situação com total transparência. Não bastava apenas revelar sua propriedade majoritária da empresa. Era necessário que Patrícia compreendesse completamente as implicações legais e financeiras de tudo que havia sido descoberto. Patrícia, antes de discutirmos qualquer acordo futuro, preciso que você veja a documentação completa que comprova minha participação na empresa. Você merece entender exatamente como essa estrutura foi estabelecida ao longo dos anos. Helena retirou de sua bolsa uma pasta que havia trazido propositalmente para este momento. Dentro havia cópias dos contratos de investimento, registros de transferências bancárias, documentos de constituição das holdings e empresas de fachada, e uma auditoria independente que Sandra Medeiros havia preparado, detalhando a participação real de cada parte na Silva em Associados. Patrícia examinou os documentos com atenção profissional, sua formação em engenharia a ajudando a compreender a lógica por trás da estrutura financeira complexa que Helena havia criado. Quanto mais ela lia, mais impressionada ficava com a sofisticação do sistema que havia permitido a Helena financiar o crescimento da empresa sem que Fernando percebesse a origem real do capital. Isso é extraordinariamente bem documentado, comentou Patrícia após examinar vários contratos. E completamente legal. Fernando realmente não sabia que você era a fonte dos investimentos? Nunca suspeitou. Ele acreditava genuinamente que havia atraído investidores anônimos impressionados com sua visão empresarial. Em parte, isso era verdade. Eu realmente acreditava em sua visão. A diferença é que o investidor anônimo era sua própria esposa. Patrícia balançou a cabeça, claramente impressionada com a complexidade da operação. E todos esses anos, você manteve essa estrutura funcionando perfeitamente, permitindo que Fernando acreditasse estar comandando sua própria empresa independente. Era o que ele precisava acreditar para se sentir realizado profissionalmente, explicou Helena. Fernando tinha um ego muito específico sobre sucesso empresarial. Se ele soubesse que sua esposa era quem tornava tudo possível, isso teria destruído sua autoestima e provavelmente nosso casamento também. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Carla, a recepcionista, entrou após receber permissão, parecendo nervosa. Desculpem interromper, mas Dr. Henrique está aqui. Diz que tem questões urgentes relacionadas ao inventário que precisam ser discutidas com as duas senhoras. Helena e Patrícia trocaram olhares. A chegada do advogado naquele momento específico parecia quase teatralmente apropriada. Helena assentiu para Carla, pedindo que conduzisse Dr. Henrique até o escritório. Quando o Dr. Henrique entrou, ele parecia confuso ao encontrar Helena e Patrícia conversando cordialmente, cercadas de documentos espalhados sobre a mesa. Claramente, ele esperava encontrar uma situação mais tensa entre a viúva e a herdeira testamentária. Senhoras, peço desculpas por interromper, mas surgiram algumas questões legais relacionadas ao testamento de Fernando que precisam ser esclarecidas urgentemente, disse Dr. Henrique, ainda tentando avaliar a dinâmica da situação. Helena sorriu calmamente. Na verdade, Dr. Henrique, sua chegada é muito oportuna. Patrícia e eu estávamos justamente discutindo algumas irregularidades no testamento que descobrimos durante nossa revisão dos documentos da empresa. Dr. Henrique pareceu alarmado. Que tipo de irregularidades? Helena deslizou alguns dos documentos que havia mostrado a Patrícia sobre a mesa para que o advogado pudesse examiná-los.
irregularidades relacionadas à capacidade legal de Fernando para dispor de 80% de uma empresa, da qual ele, na verdade, possuía apenas 38%. O advogado pegou os documentos com mãos ligeiramente trêmulas e começou a examiná-los cuidadosamente. Helena observou sua expressão, mudando gradualmente do alarme inicial para a compreensão profissional da situação legal. "Meu Deus", murmurou o Dr. Henrique após alguns minutos. "Helena, esses documentos mostram que você é a proprietária majoritária da Silva e Associados há mais de uma década. Como Fernando nunca mencionou isso para mim?" "Porque Fernando nunca soube", respondeu Helena simplesmente. "Ele acreditava que os investimentos vinham de parceiros externos anônimos. Eu preferi manter essa percepção para preservar nosso relacionamento pessoal." Dr. Henrique continuou examinando os documentos, claramente tentando entender as implicações legais da situação. Como advogado especializado em direito sucessório, ele sabia que a descoberta de ativos não declarados ou estruturas de propriedade mal compreendidas pelo testamentário poderia invalidar partes substanciais de um testamento. "Helena, isso significa que as disposições testamentárias relacionadas à empresa são..." ele começou. "Legalmente inválidas", completou Helena. "Fernando não podia deixar para Patrícia algo que não lhe pertencia integralmente. Na verdade, considerando a estrutura real de propriedade, Fernando só poderia dispor de sua participação legítima de 38%. Patrícia, que havia observado a conversa em silêncio, decidiu intervir. "Dr. Henrique, Helena e eu já discutimos essa situação. Embora seja obviamente decepcionante descobrir que não herdei o que Fernando pretendia me deixar, entendo que a lei é clara sobre essas questões. Não posso herdar algo que não pertencia legalmente ao testamentário." Babá. A maturidade com que Patrícia lidou com a situação impressionou o Dr. Henrique. Ele havia esperado encontrar uma batalha legal complexa entre a viúva e a herdeira testamentária, mas em vez disso encontrou duas mulheres que haviam chegado a um entendimento civilizado sobre uma situação juridicamente complicada. "Então, qual é a proposta para resolver essa questão?" perguntou o Dr. Henrique, dirigindo-se principalmente a Helena. Helena havia preparado cuidadosamente sua resposta. "A proposta é simples e justa para todas as partes envolvidas. Eu assumo minha posição legítima como proprietária majoritária da Silva em Associados. Patrícia recebe a participação de 38% que Fernando realmente possuía e poderia legitimamente deixar para ela. E oferecemos a Patrícia um contrato de gestão executiva que reconhece suas contribuições valiosas para a empresa." A proposta era elegante em sua simplicidade e justiça. Helena recuperaria o controle de sua empresa. Patrícia ainda receberia uma herança substancial, embora menor do que inicialmente esperado, e a Silva em Associados manteria a liderança competente que havia desenvolvido durante os anos de crescimento. Dr. Henrique fez algumas anotações rápidas, claramente aliviado por encontrar uma solução que evitaria litígios prolongados e potencialmente destrutivos. "Essa proposta me parece razoável do ponto de vista legal, mas precisamos formalizar tudo através dos canais apropriados. Será necessária uma nova partilha de bens, retificação do inventário e documentação adequada da estrutura societária real." "Naturalmente", concordou Helena. "Sandra Medeiros, minha advogada especializada em direito empresarial, já está preparando a documentação necessária. Podemos coordenar nossos esforços para garantir que tudo seja feito corretamente e dentro dos prazos legais." A reunião continuou por mais 1 hora, com detalhes técnicos sendo discutidos e cronogramas estabelecidos. Mas o ponto crucial havia sido alcançado. Todas as partes envolvidas haviam chegado a um acordo que respeitava tanto a legalidade quanto a equidade da situação.
quando o doutor Henrique se despediu, prometendo começar imediatamente os procedimentos legais necessários para formalizar o novo acordo, Helena e Patrícia ficaram sozinhas novamente no escritório. Então, disse Patrícia, 38% de uma empresa que vale muito mais do que eu imaginava inicialmente, mais um contrato de gestão executiva em uma empresa que eu já conheço e onde posso continuar contribuindo profissionalmente. Considerando tudo o que descobrimos hoje, essa me parece uma resolução muito justa. Helena sorriu, satisfeita não apenas com a justiça do acordo, mas com a maturidade e profissionalismo que Patrícia havia demonstrado durante todo o processo. Contudo, havia ainda uma conversa final que as duas mulheres precisavam ter, uma conversa sobre o aspecto mais pessoal de toda essa situação complexa. Com as questões legais e empresariais essencialmente resolvidas, Helena percebeu que havia chegado o momento de abordar o aspecto mais delicado e pessoal de toda a situação. Durante semanas, ela e Patrícia haviam navegado cuidadosamente ao redor da questão central que conectava suas vidas, o relacionamento que Patrícia teve com Fernando. Patrícia, começou Helena, sua voz assumindo um tom mais suave e pessoal. Temos falado muito sobre negócios, legalidades e aspectos profissionais, mas acho que precisamos conversar sobre a questão mais fundamental que nos trouxe a esta situação. Patrícia assentiu, claramente sabendo que essa conversa era inevitável. Sobre meu relacionamento com Fernando. Sim, e quero que você saiba que não estou interessada em julgá-la ou em criar mais dor para qualquer uma de nós. Mas preciso entender algumas coisas para que possamos seguir em frente de forma saudável, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. A honestidade direta de Helena criou um espaço seguro para uma conversa que poderia ter sido devastadoramente conflituosa. Patrícia respirou fundo antes de responder, claramente preparando-se para ser completamente transparente. Helena, quero que você saiba que nunca foi minha intenção me apaixonar por um homem casado. Quando comecei a trabalhar na Silva em Associados, Fernando era simplesmente meu chefe, um profissional que eu respeitava, mas nada mais. O que aconteceu entre nós desenvolveu-se gradualmente, ao longo de meses de trabalho conjunto em projetos complexos. Helena ouviu atentamente, sem interromper, permitindo que Patrícia contasse sua versão dos eventos no seu próprio ritmo. Fernando falava de você com carinho e respeito, continuou Patrícia. Ele dizia que vocês tinham construído uma vida sólida juntos, que você era uma mulher inteligente e independente que ele admirava profundamente. Nunca teve a impressão de que ele era infeliz no casamento ou que estava procurando uma forma de sair dele. Essa informação surpreendeu Helena. Ela havia imaginado que Fernando poderia ter retratado seu casamento como insatisfatório para justificar o caso extraconjugal. Saber que ele falava dela positivamente para Patrícia era estranhamente reconfortante. Então, como vocês passaram de uma relação profissional para uma pessoal? Perguntou Helena, genuinamente curiosa sobre a dinâmica que havia desenvolvido entre eles. Patrícia hesitou por um momento, como se estivesse decidindo quão detalhada deveria ser em sua resposta. Foi durante o projeto do complexo residencial na região do Ecoville, há cerca de 2 anos. Passávamos longas horas trabalhando juntos, visitando canteiros de obras, discutindo soluções técnicas. Fernando começou a me perguntar sobre minha vida pessoal, meus planos para o futuro, minhas ambições profissionais. E você? Como se sentia em relação a ele naquela época? Admirava sua visão empresarial, sua capacidade de transformar ideias em realidade. Fernando tinha uma energia contagiante quando falava sobre projetos futuros, sobre como queria expandir a empresa e contribuir para o desenvolvimento urbano de Curitiba. Era inspirador trabalhar com alguém tão apaixonado pelo que fazia. Helena reconhecia o Fernando que Patrícia descrevia.
Era o mesmo homem que havia conquistado sua admiração décadas atrás, quando eram estudantes universitários sonhando com o futuro. A diferença era que agora ela sabia que a capacidade de Fernando para transformar ideias em realidade dependia substancialmente de recursos que ela havia fornecido silenciosamente. Quando vocês perceberam que havia algo mais do que admiração profissional entre vocês? Foi gradual, admitiu Patrícia. Começamos a jantar juntos após reuniões que se estendiam até tarde. Fernando dizia que gostava de conversar comigo sobre assuntos que iam além do trabalho, filosofia, literatura, planos para o futuro. Ele mencionava que você e ele tinham vidas muito separadas, que raramente conversavam sobre esses temas mais profundos. Essa observação atingiu Helena de forma inesperada. Era verdade que ela e Fernando haviam desenvolvido, ao longo dos anos, uma rotina conjugal confortável, mas não particularmente íntima, no sentido intelectual. Eles falavam sobre questões práticas, responsabilidades familiares, eventos sociais, mas raramente se engajavam nas conversas filosóficas e apaixonadas que caracterizaram o início de seu relacionamento. E quando o relacionamento se tornou fisicamente íntimo, Patrícia corou levemente, mas manteve o contato visual. Há 1 ano e meio, aproximadamente, Fernando havia me convidado para uma feira de construção em São Paulo. Foram 3 dias de eventos profissionais, mas nas noites livres conversávamos por horas no bar do hotel. Na última noite, ele me beijou. Disse que havia lutado contra seus sentimentos por meses, mas que não conseguia mais negar o que sentia por mim. A narrativa de Patrícia pintava um quadro de um relacionamento que havia evoluído organicamente de admiração profissional para conexão emocional e, finalmente, para intimidade física. Não era a história de sedução calculada ou oportunismo que Helena havia imaginado inicialmente. Patrícia, preciso perguntar algo que pode parecer cruel, mas que preciso saber para minha própria paz de espírito, disse Helena, preparando-se para a pergunta mais difícil. Você amava Fernando ou estava apaixonada pela ideia do sucesso e poder que ele representava? A pergunta foi direta e sem rodeios, mas Patrícia não pareceu ofendida. Em vez disso, ela refletiu cuidadosamente antes de responder. Eu amava Fernando, Helena. Não da maneira romântica e idealizada que se vê em filmes, mas de uma forma mais madura e complexa. Admirava sua inteligência, sua ambição, sua capacidade de me inspirar a ser uma profissional melhor. Gostava da forma como ele me escutava, como valorizava minhas opiniões, como me fazia sentir importante e capaz. Helena assentiu, reconhecendo a honestidade na resposta de Patrícia. E sobre o testamento? Como você se sentiu quando descobriu que Fernando havia deixado tanto para você? Chocada, principalmente, respondeu Patrícia sem hesitar. Quando o Dr. Henrique me informou sobre as disposições testamentárias, minha primeira reação foi de descrença. Não conseguia entender por que Fernando tomaria uma decisão tão drástica, especialmente considerando que você e ele tinham filhos adultos que também seriam afetados. Você não pediu a ele para alterar o testamento? Nunca. Na verdade, Fernando e eu raramente falávamos sobre questões financeiras ou patrimoniais. Nosso relacionamento se centrava muito mais em aspectos profissionais e na conexão pessoal que havíamos desenvolvido. Quando ele mencionou, cerca de 6 meses atrás, que estava organizando algumas questões legais para garantir meu futuro, eu não imaginei que isso significava alterar fundamentalmente seu testamento. Helena apreciou a transparência de Patrícia sobre esse aspecto crucial. A decisão de Fernando de alterar o testamento havia sido unilateral, motivada por suas próprias percepções e sentimentos, não por pressão ou manipulação de Patrícia. E como você vê nossa situação agora? Perguntou Helena. Trabalhando juntas depois de tudo o que aconteceu? Patrícia considerou a pergunta cuidadosamente. Honestly, Helena,
Admiro muito a forma como você lidou com tudo isso. Você poderia ter me destruído legalmente, me humilhado publicamente, ou simplesmente me demitido e me forçado a recomeçar do zero em outro lugar. Em vez disso, você escolheu abordar a situação com dignidade e ofereceu uma solução que é justa para todas as partes envolvidas. Não vejo benefício em criar mais sofrimento, respondeu Helena. Fernando já causou dor suficiente com suas escolhas. Minha responsabilidade agora é proteger o que construímos e encontrar uma forma de seguir em frente que honre tanto o trabalho que investi na empresa quanto as contribuições genuínas que você fez. A conversa foi interrompida por uma batida suave na porta. Carla entrou discretamente, informando que alguns fornecedores estavam aguardando para uma reunião que havia sido agendada anteriormente. Helena percebeu que era um momento apropriado para encerrar aquela conversa pessoal intensa e retornar ao mundo dos negócios práticos. Patrícia, que tal se você conduzir essa reunião? Eu gostaria de observar como você interage com os fornecedores, entender melhor seu estilo de gestão antes de formalizarmos nosso acordo de parceria. A sugestão de Helena era simultaneamente um teste prático e um gesto de confiança. Ela queria ver Patrícia em ação, em uma situação de negócios real, mas também estava sinalizando que levava a sério a ideia de manter Patrícia em uma posição de liderança na empresa. Durante a reunião que se seguiu, Helena observou Patrícia conduzir negociações complexas com 3 fornecedores diferentes, lidando com questões de prazo, qualidade e preço, com uma competência que impressionou até mesmo Helena, que havia desenvolvido seus próprios padrões elevados de excelência empresarial ao longo dos anos. Patrícia demonstrou conhecimento técnico detalhado sobre materiais de construção, habilidade para encontrar soluções criativas para problemas logísticos e uma capacidade natural para manter relacionamentos positivos com parceiros comerciais, mesmo durante negociações difíceis. Helena começou a entender por que Fernando havia valorizado tanto o trabalho de Patrícia e por que a empresa havia prosperado sob sua influência nos últimos anos. Após o término da reunião, quando ficaram sozinhas novamente, Helena não hesitou em expressar sua impressão. Patrícia, você realmente é excepcional no que faz. Observando você trabalhar hoje, entendo completamente por que Fernando confiava tanto em suas habilidades profissionais. Independentemente de nossa situação pessoal complexa, seria uma tolice da minha parte não reconhecer e aproveitar esse talento. As palavras de Helena claramente tocaram Patrícia profundamente. Obrigada, Helena. Isso significa muito vindo de você, especialmente considerando tudo. Helena sorriu, sentindo que havia chegado a uma resolução pessoal satisfatória para a situação mais complicada que já havia enfrentado em sua vida. Ela havia descoberto a traição de Fernando, havia reivindicado sua posição legítima como proprietária da empresa, havia encontrado uma parceira profissional competente e havia conseguido fazer tudo isso mantendo sua dignidade e integridade pessoal. Se essa história te fez sentir algo verdadeiro, lembre-se, apoiar esse canal também é um gesto de carinho. Clique em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que mais pessoas recebam histórias como essa. Mas havia ainda uma questão final que Helena queria abordar antes de considerar o capítulo completamente fechado. Uma questão sobre o futuro e sobre como 2 mulheres que haviam compartilhado de formas diferentes a vida do mesmo homem poderiam construir uma parceria profissional genuína e duradoura. 3 meses se passaram desde o dia em que Helena revelou a Patrícia sua verdadeira posição como proprietária majoritária da Silva em Associados. Durante esse período, as 2 mulheres haviam trabalhado juntas para formalizar legalmente a nova estrutura da empresa
estabelecer protocolos de gestão que respeitassem tanto a autoridade de Helena quanto a expertise de Patrícia, e criar um ambiente de trabalho que funcionasse apesar da complexidade de sua história pessoal compartilhada. A transição havia sido surpreendentemente suave. Helena assumiu oficialmente a presidência da empresa, posição que sempre lhe pertenceu legalmente, mas que ela havia permitido que Fernando ocupasse durante décadas. Patrícia manteve sua função como diretora executiva, mas agora com contratos e responsabilidades claramente definidos, além de uma participação nos lucros que refletia adequadamente suas contribuições para o crescimento da empresa. O que mais impressionou Helena durante esses meses foi a forma natural com que ela e Patrícia desenvolveram uma dinâmica de trabalho produtiva. Suas habilidades se complementavam de forma quase perfeita. Helena trazia a visão estratégica de longo prazo, o conhecimento profundo dos aspectos financeiros da empresa e relacionamentos estabelecidos com investidores e parceiros de negócios. Patrícia contribuía com expertise técnica atualizada, energia para implementar inovações e conexões com uma geração mais nova de profissionais da construção civil. A empresa não apenas manteve sua trajetória de crescimento, mas acelerou sob a nova liderança dual. Projetos que haviam estado paralisados devido às incertezas criadas pela morte de Fernando foram retomados com vigor renovado. Novos contratos foram assinados, inclusive um projeto residencial de luxo que representava a maior operação individual na história da Silva em Associados. Helena descobriu que gostava muito mais de estar ativamente envolvida na gestão da empresa do que havia imaginado. Durante anos, ela havia se contentado em trabalhar nos bastidores, mas descobriu que tinha talento natural para a liderança e uma paixão genuína pelos aspectos estratégicos dos negócios de construção civil. Não era apenas sobre proteger seus investimentos. Ela realmente se sentia realizada, contribuindo diretamente para o crescimento de algo que havia ajudado a construir desde o início. Patrícia, por sua vez, parecia mais confiante e focada do que nos meses imediatamente seguintes à morte de Fernando. A clareza sobre sua posição na empresa, combinada com o reconhecimento genuíno de suas contribuições profissionais, havia eliminado a ansiedade e insegurança que ela sentira quando acreditava ser a única responsável por um império empresarial que não compreendia completamente. Uma tarde de sexta-feira, enquanto revisavam os relatórios financeiros do trimestre em preparação para uma apresentação aos investidores na semana seguinte, Helena decidiu abordar uma questão que havia estado considerando há algumas semanas. Patrícia, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, respondeu Patrícia, erguendo os olhos dos documentos que estava examinando. Você está feliz com este arranjo, com a forma como as coisas se desenvolveram, com o trabalho que estamos fazendo juntas? Patrícia sorriu, uma expressão genuína de contentamento. Sabe, Helena, eu estava pensando nisso ontem à noite. Quando Fernando morreu, me senti perdida em tantos níveis diferentes. Emocionalmente, claro, mas também profissionalmente. De repente, eu era supostamente responsável por uma empresa inteira, sem ter a experiência ou o conhecimento necessários para essa responsabilidade. Ela fez uma pausa, organizando seus pensamentos antes de continuar. Descobrir a verdade sobre a estrutura de propriedade foi inicialmente devastador, porque significava que eu havia perdido algo que nunca realmente tive. Mas agora percebo que o que ganhei é muito melhor. Uma parceria profissional genuína com alguém que respeito enormemente, um papel que corresponde realmente às minhas habilidades e experiência, e a oportunidade de contribuir para algo significativo, sem carregar sozinha o peso de responsabilidades para as quais não estava preparada.
As palavras de Patrícia trouxeram uma satisfação profunda para Helena. Ela havia conseguido transformar uma situação que poderia ter sido destrutiva para todas as partes envolvidas em algo que beneficiava genuinamente a todos. E você, Helena, está satisfeita com como tudo se resolveu? Helena refletiu sobre a pergunta. Mais do que satisfeita. Pela primeira vez em décadas, sinto que estou vivendo minha vida de forma completamente autêntica. Durante anos, escolhi permanecer nas sombras por várias razões. Algumas nobres, outras talvez menos nobres. Mas agora, assumindo publicamente minha posição real nesta empresa, sinto que finalmente estou honrando tanto meu trabalho quanto meu potencial. Ela olhou pela janela do escritório, contemplando a vista da cidade que havia crescido significativamente durante as décadas em que a Silva em Associados contribuiu para seu desenvolvimento. Sabe, Patrícia, uma das coisas mais valiosas que aprendi com toda essa experiência é que, às vezes, as situações mais difíceis podem levar aos resultados mais inesperadamente positivos. Se Fernando não tivesse alterado o testamento, se você não tivesse assumido temporariamente a gestão da empresa, se eu não tivesse sido forçada a revelar minha participação real nos negócios, nunca teríamos descoberto o quão bem podemos trabalhar juntas. Patrícia assentiu, claramente tocada pela observação. É estranho pensar que a traição de Fernando, que inicialmente parecia ser algo completamente destrutivo, acabou criando uma oportunidade para algo genuinamente construtivo. Não estou dizendo que perdoo Fernando pelas escolhas que ele fez, esclareceu Helena. A traição ainda dói e sempre doerá, mas aprendi que posso reconhecer a dor sem permitir que ela defina meu futuro. As duas mulheres trabalharam em silêncio confortável pelos próximos minutos, cada uma imersa em seus próprios pensamentos sobre a jornada extraordinária que as havia trazido àquele momento. Quando estava se preparando para sair do escritório no final do dia, Helena se virou para Patrícia uma última vez. Patrícia, quero que você saiba que considero nossa parceria uma das melhores decisões profissionais que já tomei. E espero que possamos continuar construindo algo extraordinário juntas nos próximos anos. Eu também, Helena. Obrigada por me dar essa oportunidade, especialmente considerando as circunstâncias complicadas que nos trouxeram aqui. Helena sorriu e se dirigiu para a porta, mas parou antes de sair. Sabe de uma coisa? Acho que Fernando ficaria orgulhoso do que fizemos com a empresa dele. Não da forma como chegamos aqui, claro, mas do resultado final. Transformamos algo que poderia ter sido uma guerra destrutiva em uma parceria que está levando a Silva em Associados a novos patamares de sucesso. Patrícia sorriu em resposta. Acho que você está certa. E talvez essa seja a melhor forma de honrar sua memória, não ignorando ou perdoando os erros que ele cometeu, mas construindo algo positivo a partir das cinzas daqueles erros. Se você está sempre por aqui, assiste todos os nossos vídeos. E se essas histórias já fazem parte da sua vida, então que tal dar um passo a mais? Vire membro do canal. Você vai ter acesso antecipado às histórias, entre vários outros benefícios. Seu apoio faz total diferença. Se você chegou até o final dessa história e ainda não se inscreveu, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa família. E me conta nos comentários, o que mais te marcou nessa história? Qual foi a maior lição que ela te trouxe? Adoro ler cada comentário e saber como essas histórias tocam você. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia mais. Até o nosso próximo vídeo.